Eu sei que você quer ser usado por Deus, e eu vou te dizer como você vai ser usado por Deus. Quais são as fases que você vai estar passando para que isso ocorra. Amém? Você quer saber? A palavra de Deus vai nos dirigir então através de Isaías capítulo 6. As 4 fases que Isaías passou nesse contexto em que ele foi ativado pelo próprio Espírito de Deus, pelo próprio Senhor Jesus. E a primeira fase que Isaías passa nesse momento é que Deus nos faz olhar para Ele. O primeiro momento, a primeira etapa, a primeira fase é olhar para Deus. Deus nos faz olhar para Ele. E foi isso que aconteceu com Isaías. Veja no verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Ou seja, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Foi isso que Isaías viu. O Senhor. A primeira fase é ver o Senhor. Querido, talvez você aqui, lendo isso, fique um pouco intimidado. Mas eu quero te dizer, não se trata de ter uma visão sobrenatural. Se trata de ter uma revelação espiritual. Amém? Às vezes nós ficamos intimidados achando que tem que haver um êxtase desse, mas não necessariamente isso ocorre. O que ocorre é eu ter uma revelação de Cristo Jesus. E qual Cristo Jesus eu preciso ter a revelação? Esse que Isaías viu, aquele que está sentado no alto e sublime trono. Então, eu quero te dizer que o Senhor, Ele usa várias maneiras de te atrair o olhar para Ele. Olha só, Ele inicia dizendo uma coisa interessante, um dado interessante. Ele fala, no ano da morte do rei Uzias. E se você ainda não conhece direito Uzias, em 2 Crônicas, narra sobre a vida deste rei. Foi um rei importantíssimo, um rei muito poderoso, usado por Deus. Comparável aos seus feitos, até mesmo ao rei Davi. Este homem levou Israel a grandes vitórias, levou a uma prosperidade na nação incrível. Isaías, então, aqui, ele, ainda um profeta jovem, Isaías profetizou durante 4 reinados. E aqui era o início, o seu primeiro. Então, ele é um jovem olhando para um rei como Uzias. Então, ali tinha uma identificação, uma afinidade. Possivelmente uma proximidade, uma admiração. Deixa eu te falar uma coisa. Isaías, possivelmente, com a morte de Uzias, do grande rei, ele se entristeceu. Foi uma situação difícil para ele. Era como se fosse um grande período, um período histórico, acabando. Se a situação aqui na terra te faz olhar para o céu, glória a Deus, Ele está trabalhando na tua vida. A situação na terra fez Isaías olhar para o céu. Eu vi o Senhor no ano da morte do rei Urias. Porque a morte do rei Urias, essa circunstância ocorreu, eu olhei para os céus. Então deixa eu te falar, se a situação está difícil, se há problemas, se há circunstâncias aqui na terra, e isso tem feito você olhar para os céus, eu quero te dizer que Deus está trabalhando na sua vida. O rei natural precisa sair de cena para o rei espiritual entrar em cena na tua vida. Corre o risco de estarmos tendo reis na nossa vida, naturais, que têm governado os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Quando eu olho para o Senhor, Ele está dizendo, ei, olha para mim, eu quero ser o teu rei, o teu Senhor. Eu quero ser o único Deus da tua vida. Quem ou o que está governando o teu coração? Tem um momento, um marco, que aí é pessoal, individual, em que Ele te faz olhar para cima e para o alto.
E quando você tem essa revelação, quando você tem a revelação do Senhor sentado no alto e sublime trono, e ver os anjos adorando Ele, dizendo: Santo, Santo é o Senhor, e você vê as orlas das vestes deles tomando formato, e Ele governando toda a terra. Quando seus olhos espirituais começam a ver, você vive com isso como uma rema, você tem essa convicção que o Senhor governa todas as coisas, que nada foge do controle dEle. A tua circunstância específica natural, ela simplesmente faz parte de um contexto onde o Senhor está controlando para te levar para perto dEle. Eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, então nada mais importa para mim. Eu vi o Senhor. O Senhor está te dizendo: você quer ser usado? Então olhe para mim e me deixe te mostrar a minha glória, o quanto eu sou majestoso e o quanto eu quero ser o rei natural que governa a tua vida precisa sair, para que o rei espiritual, o rei Jesus, seja o único e o centro da tua vida. Amém, querido? Em segundo lugar, Deus nos faz olhar para nós. Em primeiro lugar, Deus nos faz olhar para Ele. Em segundo lugar, Deus nos faz olhar para nós. Verso 5: Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábio impuro. Percebe o contraste aqui? Quando eu olho para Deus, eu vejo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando eu olho para mim, eu vejo: eu estou perdido, porque eu sou pecador. Quando eu olho para Deus, eu vejo a sua santidade, a sua glória, a sua justiça, os seus atributos. Quando eu olho para mim, eu vejo as minhas defasagens, as minhas limitações. Deus revela o seu caráter para nós conhecermos as nossas carências. Deus revela o caráter dele. Quando isso ocorre, quando eu enxergo os atributos de Deus, eu começo a ter a revelação das minhas defasagens. Verso 7: Com a brasa tocou a minha boca e disse: a tua iniquidade foi tirada e seu pecado perdoado. Você precisa começar a acreditar que Deus é um especialista em transformar pessoas. Ele é um especialista em mudar pessoas. Ele é perito em transformar o improvável naquele que vai ser usado. Aquele que antes não tinha valor, em alguém que vai o representar aqui na terra. Aleluia! E esse é você, meu irmão. Esse é você, minha irmã. É isso que Deus quer fazer. Em terceiro lugar, após isso acontecer, Deus nos leva a olhar ao próximo. Primeiro, olhamos para Ele. Depois, olhamos para nós. E depois, em terceiro lugar, nós olhamos para o próximo. Verso 8: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Presta atenção na primeira palavra desse verso. Vou te dar um segundo para você olhar na tua Bíblia. Tem coisas que talvez a gente não preste tanta atenção. O que está escrito lá? Depois disto. Verso 8. Depois disso, não antes, não durante. Depois disso é que eu estou capacitado a olhar da maneira certa para o próximo. Antes disso, Isaías olhava para as pessoas e dizia: ai delas, pecadora. Antes disso, ele olhava para o mundo e condenava o mundo. Olhava para as pessoas e via suas falhas. Olhava para a religião do seu tempo e condenava. Antes disso, ele apontava para os outros. Mas depois disso, aleluia,
ele começa a ver com as lentes de Deus as pessoas. Querido, depois que você olha para Deus, tem essa experiência viva, o rema da presença e da glória de Deus para você, para a tua vida. Depois de você olhar para você, a partir dessa revelação de Deus, e ser perdoado, ser curado, ter a misericórdia de Deus alcançando você, você está habilitado a olhar para o próximo com a lente de Deus, que é uma lente em que sim, há poder, há justiça, mas também há misericórdia. O teu olhar começa a ser regado pela misericórdia e a graça de Deus. Antes disso, Isaías viu problemas em todo o mundo. Ele era apenas mais um crítico. Esse não é você, né? Querido, não se trata de fingir que não vemos o pecado, o problema que há nas pessoas que há no mundo. Presta atenção. Trata-se de vermos da maneira certa, da maneira como Deus vê o erro e as falhas. Eu não posso cobrar das pessoas o que Deus não exigiu de mim. Eu não devo cobrar das pessoas o que Deus não exigiu de mim. Só quem vê, através dessa lente, da santidade, mas também da misericórdia de Deus, está pronto para ser enviado por Ele, representá-lo. Só quem está pronto dessa maneira, torna-se um representante genuíno e autêntico dos céus aqui na terra. E Deus está na expectativa, te chamando, te atraindo para você passar por esse processo, e também dizer, como Isaías, agora Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus, quando andou aqui na terra, Ele diz, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. Quarto lugar, Deus nos faz olhar para o propósito. Primeiro lugar, Deus nos leva a olhar para Ele. Segundo lugar, Deus nos leva a olhar para nós mesmos. Em terceiro lugar, Deus nos leva a olhar para o próximo. Em quarto lugar, Deus nos faz olhar para o propósito. Nós temos uma tendência carnal, natural, de ficarmos constantemente olhando para resultados. Nós medimos as pessoas pelo resultado, pelos números. É assim com pessoas, assim com organizações. Mas não é assim que os céus enxergam. Olha só, fique preparado, querido. A flecha, ela fica na aljava do flecheiro todo o tempo da batalha. E ele só atira e põe no seu arco e enverga e mira bem e a lança no momento fatal de acertar o alvo. Não se preocupe, Ele sabe o momento certo de puxar a tua vida, de levantar você, de colocá-lo no arco dos céus e com as mãos do perito arqueiro te lançar para o alvo para o qual você foi estabelecido e criado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, viva por o propósito dos céus, viva pelo propósito do reino